Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com você, seja com toda a sua família. Que alegria podermos, nesta noite, estarmos juntos, embora de forma virtual, online, mas podendo comunicar a palavra de Deus ao seu coração e podermos, claro, ter essa troca de oração, orar uns pelos outros. Então, certamente isso é um grande diferencial e é uma grande necessidade, meus irmãos, que nós precisamos considerar em nossas vidas. Então, seja muito bem-vindo, você é muito bem-vindo nessa noite a estar conosco, a participar desse culto de oração e ensino da palavra de Deus. Estaremos orando, clamando a Deus pela sua vida, pela vida de todos os seus familiares, e certamente, meus irmãos, esse será um tempo especial na presença de Deus. Aproveite aí nesse momento para compartilhar esse link aí. Nós estamos fazendo a transmissão pelo Facebook, então você tem toda a liberdade de compartilhar esse link, convidando os amigos a participar desse momento de oração e aprendizado da palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, você que está nos acompanhando, você pode colocar aí de onde você está nos acompanhando, né, para mim poder reconhecer a sua presença aqui conosco nessa noite. Ok? Então quero desejar aí as boas-vindas à irmã Adriana. Seja bem-vinda, irmã Adriana, boa noite. Irmã Ivone também, seja bem-vinda, irmã Ivone, graça e paz. Então os irmãos vão chegando e vão colocando aí o seu boa noite. Maravilha. Vamos então, nesse momento, meus irmãos, orar, pedindo que o Senhor possa nos abençoar nesse momento e possamos então ter um tempo especial de aprendizado da palavra de Deus nessa noite. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela tua bondade e a tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos da Igreja Batista Manancial e também da Congregação Batista Pão da Vida. Pai, nos abençoa nesse tempo, que seja um tempo de aprendizado, de oração, de busca ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é. Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo e o faço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Os irmãos que estão chegando aí, boa noite. Que alegria tê-los conosco. Irmão Inácio, seja bem-vindo, irmão Inácio. Então, você que está chegando aí, vai colocando aí o seu boa noite, para a gente identificando. Meus irmãos, nós temos aí um assunto extremamente importante a ser considerado, e eu quero falar um pouco sobre esse assunto, sobre o valor da Bíblia. Seja bem-vinda, irmã Lindomésia, graça e paz, minha irmã Jamile, Genilda, a toda a família, um abraço, que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Falar sobre a Bíblia, meus irmãos, é um assunto interessante e de extrema importância para o cristão. Eu quero compartilhar com vocês, pedir que você pode estar abrindo a Bíblia. Eu vou ver aqui se eu consigo fazer isso aqui. Deixa eu ver aqui. Quero compartilhar aí com você. Não sei se eu vou conseguir aqui. A palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura. Acho que fica melhor. Salmos 19, meus irmãos. Versículo 7. Salmos 19, do 7 ao 14. Então você pode abrir sua Bíblia e vamos fazer então a leitura. Salmos, capítulo 19, a partir do versículo de número 7 ao versículo 14. Não sei se você já teve a alegria e o prazer de
fazer a leitura desse salmo, um salmo extremamente interessante, importante para as nossas vidas. Então, vou fazer a leitura a partir do versículo 7, que diz assim: esse vai ser o assunto, tudo que eu vou falar vai estar baseado nesse salmo de número 7, que diz, de número 19, versículo 7 a seguir, que diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhe. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Meus irmãos, a lei do Senhor é perfeita. É lamentável que muitas pessoas que se dizem cristãos consideram a Bíblia como um livro, mas um livro que fica na estante. E, às vezes, é lembrado apenas no domingo, quando há aquela intencionalidade em levar a Bíblia para a igreja. Mas nós precisamos ir além, nós precisamos olhar para a Bíblia não como um livro qualquer, mas como a palavra de Deus, que é preciosa e tão necessária para as nossas vidas. Então, o verdadeiro cristão é alguém que tem a sua vida dirigida pela palavra de Deus. Não é dirigida pela última moda, não tem a vida dirigida pelo sistema desse mundo, pelas filosofias que esse mundo ensina, mas o verdadeiro cristão, ele tem a sua vida dirigida pela palavra de Deus. Então, por essa palavra, ele se orienta em todo o tempo. A lei do Senhor, ela é perfeita. Ela revigora a alma. Ela traz transformação de vida para nós. Então nós precisamos, irmãos, valorizar a Bíblia não como um livro qualquer, não como um livro de história, não como uma das melhores literaturas, não, mas como a preciosa e poderosa palavra de Deus. Isso é fundamental para as nossas vidas. Okay? Então vamos pensar sobre isso. Eu e você, nós precisamos reconhecer que a palavra de Deus ela é importante para a nossa vida. E quando nós reconhecemos isso, nós então buscamos conhecer a palavra, buscamos praticar essa palavra na nossa vida, no dia a dia. Ok? Cremos que a Bíblia, diferente dos demais livros, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que utilizou homens, tá, para então deixar o registro fiel, fidedigno da palavra de Deus, tá certo? Então, a Bíblia, ela resume bem as ideias e o pensamento de Deus para nós. E, claro, Jesus, ele é o tema principal da Bíblia. Okay? Então, você pode aí estar interagindo. Se tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Eu quero reconhecer a presença aqui do nosso irmão João, que está conosco, a irmã Leninha, lá de Jamacaru. Que Deus te abençoe, minha irmã. Irmão Moisés, glória a Deus, né? Que Deus possa lhe abençoar também, irmão Moisés. Estamos juntos aí, vamos seguir em frente. Você aí pode compartilhar o link aí com os irmãos.
Vamos avançar aí no conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia, meus irmãos, ela é constituída, ela é dividida, por assim dizer, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele compreende um total de 39 livros, ok? Desses livros, nós temos a Torá, que compreende os 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos os livros históricos, os livros poéticos, que tem a ver com Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Nós temos os profetas maiores, que são aqueles profetas que mais escreveram, e temos também os profetas menores, certo? Então, às vezes as pessoas confundem quando a gente fala de profeta maior e menor, pensa que era de grande estatura e o outro de pequena estatura, mas não tem nada a ver. Tem a ver com a quantidade de escrito, ok? Aí você pode pensar, puxa vida, aquele que escreveu mais é mais precioso, tem mais valor? Não. Todos os livros da Bíblia têm importância igual e merece igualmente a nossa atenção, o nosso estudo em cada um deles, ok? Então, nós possamos, então, compreender isso. E a Bíblia, falando agora um pouquinho aí da língua que ela foi escrita original, o Antigo Testamento ela foi escrita em hebraico e algumas pequenas partes em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que era a língua conhecida no tempo de Jesus, era a língua comum naquela ocasião. Então, o Salmo 19, como lido no início aí, dos versículos 7 e 9, vai nos ensinar que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Irmãos, quantas pessoas hoje estão sofrendo? Quantas pessoas hoje estão padecendo? Por quê? Porque elas têm deixado de meditar, de estudar, e por conta disso elas não têm sido restauradas. Você precisa ler e estudar a Bíblia e você será restaurado ou restaurada. Esta é uma promessa de Deus para nós, tá? Então, Salmo 19, versículo 7 ao 9, vai nos ensinar isso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Você está precisando de sabedoria? Leia, medite, estude a palavra de Deus, porque você terá sabedoria, porque Deus dá aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quantas pessoas estão tristes? Você conhece, meu irmão, alguém que está triste? O segredo para ter a alegria está no fato de meditar na palavra de Deus e aplicar a palavra ao seu próprio coração. Nós precisamos ter essa compreensão. O valor da Bíblia, o quanto nós valorizamos a Bíblia? Você, obviamente, que está participando dessa live, você está de parabéns porque você está valorizando a palavra de Deus, você está buscando conhecer mais a palavra de Deus, mas quantas pessoas que se dizem cristãos e não valorizam a palavra de Deus? Não estão nem aí com aquilo que a palavra de Deus ensina, orienta, vivem a vida cristã aos atropelos, vive a vida cristã do seu jeitão, vive a vida cristã fazendo as coisas do jeito que acha viável. E não é isso que a palavra de Deus, meus irmãos, ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter a nossa vida orientada pela sua palavra. Se queremos ter um coração saudável, se queremos ter uma vida saudável, nós precisamos considerar o ensino verdadeiro da palavra de Deus e a aplicação desta palavra para o nosso coração. Temos a nossa vida transformada. Eu sei, meus irmãos, que nós ainda pecamos, nós ainda falhamos, mas há uma diferença sobre a nossa vida hoje do que era no passado. No passado, nós vivíamos a pecar de forma deliberada. Hoje não.
Hoje nós temos Cristo Jesus. Hoje, quando nós pecamos, nós somos confrontados pelo Espírito Santo, ele nos mostra que erramos, e aí nós abandonamos o pecado em arrependimento. Então, isto é fundamental para as nossas vidas, ok? Então, vamos seguir em frente aí com esta palavra. E a palavra de Deus ainda diz: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São 6 características aí, meus irmãos, que a ser esboçadas, que nós podemos aí então colocar. Primeiro, o que é lei, testemunho, preceito, mandamento, temor e juízos? Lei. A lei, ela é perfeita e ela restaura. O testemunho, como que ele é? Ele é fiel. E o que ele faz? Dá sabedoria. O preceito, ele é reto e ele traz alegria. O mandamento, ele é puro e ilumina. O temor, ele é límpido e ele permanece. Os juízos são verdadeiros e justifica. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Então, vamos falar um pouco mais sobre a lei do Senhor. Ela é perfeita e restaura a alma. Aí, meus irmãos, o substantivo lei tem a ver com Torá, tem a ver com os 5 primeiros livros da Bíblia, compreende a vontade de Deus revelada. Significa, na verdade, instrução. Tá? A instrução revelada. Aqui Davi a usa para se referir à Bíblia como a totalidade do que Deus revelou para a nossa instrução. O adjetivo perfeita é tradução do hebraico tamim e descreve a absoluta perfeição. O caminho de Deus, ele é perfeito. Salmo 18, versículo 30. E a perfeita vontade de Deus, que está registrado lá em Romanos 12, versículo 2, nos ensina ali que a ideia, meus irmãos, é de algo amplo, que cobre todos os aspectos de uma questão. Tudo que é essencial para o homem saber pode ser encontrado na Bíblia. O verbo que eu falei agora há pouco, restaurar, indica o que a palavra faz em benefício do homem. Ela converte, essa palavra ela converte, ela refresca e ela transforma a pessoa em sua totalidade. Então, esse é o poder da palavra de Deus. É a mesma expressão usada pelo salmista lá no Salmo 23, Salmo de Davi, versículo 3. Ele diz: o Senhor refrigera minha alma. Meu irmão, a Bíblia, ela é suficiente. Isso mesmo. A Bíblia, ela é suficiente para restaurar a vida mais desgraçada, trazendo refrigério espiritual. E é isso que a palavra de Deus faz. Ela tem poder de restaurar a vida daquele homem ou daquela mulher que está desgraçada, sem a graça de Deus. Ela traz refrigério espiritual. Esse é o poder que a palavra de Deus tem. Por isso, eu e você devemos pregar a palavra de Deus. Precisamos ensinar a palavra de Deus. Precisamos viver a palavra de Deus. Ok? Então, esse é o grande desafio para as nossas vidas. Mas também, meus irmãos, a palavra aí de Salmo 19, do 7 ao 14, também diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Tá? Testemunho aí fala da Bíblia como um depoimento divino. É a verdade atestada pelo próprio Deus. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus, ele é muito maior, certo? Então,
Nós devemos valorizar isso, meus irmãos. Tá? Fiel. A palavra fiel, meus irmãos, significa aquilo que é firme e comprovado. Está em Salmo 19. O testemunho de Deus é inabalável, irremovível, inconfundível e digno de toda confiança. Podemos edificar nossa vida sobre o fundamento sólido da palavra de Deus. Jesus vai falar isso lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, do homem que construiu a sua casa sobre a areia e o outro que edificou sua casa sobre a rocha. Uma pergunta para você pode responder aqui no chat. Você está edificando a sua casa sobre a areia ou sobre a rocha? Você quer ver como é que a gente edifica uma casa sobre areia? Não oro, não leio a Bíblia, não participo de escola bíblica, não participo das programações da igreja, seja live, seja culto presencial. Não me preocupo em saber a vontade de Deus para minha vida. Essa pessoa está construindo a sua casa sobre a areia. Vai vir um vendaval, vai vir um terremoto, e essa casa ela não permanecerá de pé, ela vai sucumbir, ela vai cair, a ruína é certa. Mas aquela pessoa que está construindo a sua casa sobre a rocha, ela caminha pelo caminho estreito, ela ora, ela busca Deus, ela persevera, ela separa tempo para ter o seu tempo devocional com Deus todos os dias, ela leva Deus a sério, ela considera a vontade de Deus para a sua vida em todo o tempo. Esta pessoa, ela está construindo a sua casa sobre a rocha. Vai vir o vendaval, vai vir a tempestade e ela vai permanecer firme, porque ela está fundamentada em Deus, na palavra de Deus. Quantas pessoas hoje estão construindo a sua casa sobre a areia, com a desculpa da pandemia? A pandemia não é desculpa para o cristão deixar de orar. A pandemia não é desculpa para o cristão deixar de ler a Bíblia. A pandemia não é desculpa para a pessoa não jejuar. A pandemia não é desculpa para a pessoa não evangelizar. A pandemia não é desculpa para a pessoa não obedecer a Deus. A pandemia tem sido utilizado como desculpa na vida daqueles que estão construindo a casa sobre a areia. Meus irmãos, mais do que nunca nós precisamos orar, mais do que nunca nós precisamos buscar a Deus. Mas não, quantas pessoas estão brincando de ser cristão? Eu aprendo que não dá para ser cristão de brincadeira. Ou você pertence a Cristo, ou você não pertence. A coisa é muito séria. É tempo de nós nos voltarmos para o Senhor e buscarmos ao Senhor. E Deus tem nos dado essa condição, irmãos. Mesmo com essa dificuldade de estarmos juntos por enquanto, mas a pergunta que fica para mim, no seu coração, é: depois dessa pandemia, quem será que continuará de pé, firme? Porque essa pandemia é uma tempestade, está sacudindo muita gente está caindo em pecado deliberado, pessoas estão, em nome da pandemia, na prostituição, em nome da pandemia, estão nos pecados mais absurdos. Mas, como eu disse anteriormente, isso não é desculpa. Jesus nos chamou para andar em santificação, independente de qualquer coisa.
viver uma vida consagrada, separada para Deus. Esse é o chamado de Deus para todos nós. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude nessa caminhada, a cada dia. Ou nós pertencemos a Cristo, de fato e de verdade, ou ainda estamos no velho domínio das trevas, pertencendo a Satanás. Ou somos de Cristo e estamos na luz, ou pertencemos a Satanás e estamos em trevas. Essa é a realidade, meus irmãos. Então nós precisamos considerar isso. A fiel palavra de Deus, ela transforma o simples em sábio. O simples é aquela pessoa ingênua, ignorante, influenciável, que ao receber a influência da Bíblia, se torna sábia. Irmãos, eu já me deparei com pessoas que nunca cursaram uma faculdade, mas têm um coração extremamente sábio, porque conhece a palavra de Deus, e Deus dá da sua sabedoria a essas pessoas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz a palavra de Deus: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esta é uma palavra de Paulo a Timóteo. Olha que ensino, meus irmãos, de sabedoria. O que pode nos tornar sábio para a salvação? As sagradas letras. E o que é as sagradas letras? A palavra de Deus. Ela nos torna sábio. E o que torna um homem tolo? A falta de conhecimento da palavra de Deus. O que torna uma mulher tola? A falta de conhecimento da palavra de Deus. Não dá para me levantar a bandeira que sou um cristão, mas eu não tenho nenhum compromisso com a palavra de Deus. Eu não leio a Bíblia, eu não estudo a Bíblia, eu não frequento escola bíblica, eu não participo dos cultos, eu não participo dos ensinos. Então eu estou sendo tolo ou tola pela minha atitude. Nós precisamos parar para refletir sobre tudo isso e aplicar a verdade da palavra de Deus às nossas vidas, meus irmãos. O Salmo 19, ele é fundamental para nós termos essa compreensão. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Preceitos, o que são preceitos? São orientações e princípios divinos para o caráter e a conduta. Você conhece cristão mau caráter? Você já conheceu algum cristão mau caráter? Eu já conheci vários. Por que essas pessoas são mau caráter? Porque ela não tem a palavra de Deus, que é o princípio, que é essencial na vida do cristão. Então, o cristão que não cresce no conhecimento da palavra, ele não cresce em caráter. Porque uma coisa está interligada à outra. Pessoas de todo mundo clamam, pedindo o quê? Orientação. Milhões delas, milhões de pessoas consultam diariamente. Essas pessoas estão consultando as colunas de jornais em busca de horóscopos, em busca de achar uma solução para os seus problemas. Buscam na astrologia, na necromancia e em diversos outros segmentos do ocultismo, né, respostas para as suas vidas. Eu já conheci cristãos que todo dia na rádio ou através do jornal ou da internet ia dar uma olhadinha no seu horóscopo, saber qual era o número da sorte, qual a cor que tinha que vestir naquele dia. Irmãos, isso é pura ignorância, falta de conhecimento da palavra de Deus e, consequentemente, falta de sabedoria. Somente, guarde essa palavra, somente os preceitos do Senhor são retos, ou seja, têm o poder de revelar e conduzir ao certo e verdadeiro. O Salmo 119, versículo 5, ele é fundamental.
para a nossa compreensão. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quantas pessoas que se dizem cristãos e estão nas trevas? Por quê? Porque ele só mudou de igreja. Ele era de uma determinada igreja e agora está numa igreja evangélica A, B ou C. Não teve a vida transformada pela palavra de Deus. Não teve a vida transformada. Ele se batizou. Ele até fez o curso de discipulado, aquele preparatório para o batismo. Mas o discipulado é para a vida toda. O evangelho, ele transforma de dentro para fora. E a transformação, ela é radical, ela é completa. Os valores são transformados. Não é uma simples melhora. Eu era ruim, agora eu sou bonzinho. Não. Eu era ruim, estava nas trevas e agora estou na luz, sou filho de Deus e a cada dia preciso me parecer mais e mais com Cristo Jesus. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós necessitamos fazer, meus irmãos. E é lamentável quando as pessoas não entendem esse princípio e não valorizam a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus não está sendo e não será lâmpada para os pés. E não será luz para o caminho. Então essa pessoa, ela vive tropeçando. Ela vive caindo de buraco em buraco. Por quê? Porque ela não tem a orientação da palavra de Deus para a sua vida. O viver correto produz alegria. Isso mesmo. O viver correto, segundo a palavra de Deus, gera alegria no coração do homem e da mulher, porque está vivendo em comunhão com Deus. Quando alguém vive segundo os preceitos do Senhor, é invadido por essa alegria do Senhor. Salmo 119, versículo 50 diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então a palavra, ela vivifica, ela traz vida, ela transforma o nosso coração. Você está triste? Você já estudou a Bíblia hoje? Você já leu a Bíblia? Você quer ter uma vida feliz, alegre, mesmo com problemas? Porque todos nós temos problemas. Medite, estude a palavra de Deus e aplique a palavra ao seu coração, à sua vida. Não tenta aplicar a palavra na vida da esposa ou do esposo, ou na vida do vizinho, não funciona. Aplique a palavra de Deus ao seu próprio coração, à sua própria vida. Ok? Então, o Salmo, Jeremias capítulo 15, versículo 16, diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Meus irmãos, que coisa preciosa. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Isso mesmo. O Salmo 19 está nos ensinando isso. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra aí, o substantivo, mandamento, mostra a maneira como Deus dirige a cada um de nós. A Bíblia não é um livro de sugestões, como muitos pensam. Lá não tem sugestões para nós. Lá não tem sugestões para o cristão. Lá tem mandamento. Mandamentos não se discute, se obedece. E esses mandamentos são ordens divinas, que devem ser obedecidas. São princípios obrigatórios para nós. O adjetivo puro mostra a clareza e a lucidez da palavra de Deus. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Salmo 12, versículo 6.
A Bíblia não é um livro confuso ou enigmático, mas revelador ou esclarecedor. Ilumina os olhos, ou seja, traz entendimento em meio à ignorância espiritual. Ela está em forte contraste com a sabedoria humana, que Paulo vai fazer referência lá em 1 Coríntios 1:20. Meus irmãos, quanta coisa nós precisamos considerar, meus irmãos. Quanto aprendizado nós temos aqui. O que nós precisamos fazer. O que nós precisamos aplicar à nossa vida. Viver correto, ou seja, em obediência à palavra de Deus, traz alegria ao nosso coração. Registre isso aí no seu coração, na sua agenda. Pense a respeito disso. Busque isso na sua vida a cada dia. É precioso demais. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Havia que ele usa a palavra temor como sinônimo para a Bíblia. O propósito da Bíblia é aplicar. Vou repetir. O propósito da Bíblia é aplicar a vontade de Deus ao ouvinte, suscitando a reverência. Temor fala da admiração. Tá? Então, o temor ele vai falar da admiração reverente a Deus, que nos compete adorá-lo. Portanto, a Bíblia é o nosso manual de adoração para toda a vida. O adjetivo límpido fala da ausência de impureza, sujeira ou contaminação. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 31, o Senhor Jesus disse o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Você crê nisso? A Bíblia não envelhece, diferente de nós envelhecemos. A Bíblia não, a palavra de Deus não envelhece. Ela não fica em momento algum desatualizada. Ela é mais atual do que o jornal que vai ser lançado daqui a 10 anos. Ela é exatamente e ela é eternamente relevante. Achamos que o homem pós-moderno é diferente. Grande tolice nossa pensar dessa forma. Ele é exatamente o que sempre foi desde que caiu lá no Jardim do Éden. E sempre tem que enfrentar os mesmos problemas. Hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam da Bíblia. Às vezes as pessoas falam, estamos no século XXI, a gente não precisa desse livro ultrapassado. Ultrapassado é esse pensamento. Pensar isso. A palavra de Deus, ela é fidedigna. Ela vivifica. Ela traz alegria. Ela traz segurança ao coração do homem e da mulher. E por último, meus irmãos, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Juízos são as decisões judiciais que ele registrou com respeito a várias situações humanas. Dentro desse contexto, significa ordenanças ou vereditos divinos que procedem do trono do Supremo Juiz, o nosso grande Deus. A Bíblia é o padrão divino para julgar a vida e o destino eterno dos homens. A Bíblia é o padrão, não existe outro. É através da Bíblia que seremos, então, julgados. Verdadeiros, literalmente, meus irmãos, verdade no sentido de confiabilidade. Você pode confiar na palavra de Deus, porque ela é verdadeira. Salmo 25, versículo 10, o salmista vai dizer que todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade.
Verdade em contraste com a falsidade, a mentira e o engano. A parte da Bíblia não existe a verdade. Está entendendo? A parte da Bíblia não existe a verdade. Que grande privilégio, eu e você, meu irmão e minha irmã, e você que nos acompanha, meu amigo. Grande privilégio é possuir a palavra de Deus. Principalmente, como disse o salmista lá no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Por ser verdadeira, a Bíblia é totalmente justa. A verdade promove a justiça. Na frase igualmente justos, o advérbio aí significa literalmente justos. Isto é, todos da mesma forma. Justos cada um. As tuas palavras são, em um tudo, verdade desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Vou repetir. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Salmos 119, versículo 160. Quero concluir dizendo o seguinte. O valor da Bíblia baseia-se no fato de ela ser do Senhor. Cada característica descrita aí pelo Salmo, no Salmo 19, inclui a expressão do Senhor. Ou seja, ela procede de Yahvé. Ela procede de Yahvé, o Deus da aliança. Não há substitutos hoje ou amanhã para a Escritura. Nada pode substituir a Escritura. No que tange, meus irmãos, ao entendimento das necessidades da alma humana, nada pode substituí-la. Ela provém do próprio Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Como Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, toda a Escritura é inspirada por Deus para corrigir, para redarguir, para ensinar. Esta é a palavra de Deus, que nós precisamos ter em alto valor nas nossas vidas. É isso aí, meus irmãos. Estamos fechando o nosso ensino da palavra de Deus nesta noite. Espero que você tenha sido abençoado. Você possa guardar, reter em seu coração esta palavra. E possa viver esta palavra a cada dia. Você pode colocar agora o seu pedido de oração, tá? Coloca aí, nós vamos estar orando daqui a pouquinho. Vamos estar colocando diante de Deus o seu pedido de oração. Então você tem aí 2 minutinhos para compartilhar conosco esse pedido de oração. E nós vamos, nesse momento, colocar aqui um louvor para que nós possamos, então, considerar nessa noite. Vamos lá. Coloque o seu pedido aí de oração no chat, meu irmão e minha irmã. Vamos considerar esse momento muito importante de oração. Eu peço que você não somente escute eu orando, mas você também, da sua casa aí, você possa orar, tá? Clamando a Deus, pedindo ao Senhor em favor de cada pedido que os irmãos estão aqui compartilhando. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia! Deus tem chamado para cada um de nós, para viver a cada dia, rompendo em fé. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido.
cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia, cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dá a chance de crescer um pouco mais. essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos agora ao momento de oração. Já temos aqui vários pedidos de oração. Então, não deixe para o final para colocar o seu pedido de oração, que pode ser que você fique sem receber a oração, porque há uma diferença aqui na transmissão, e às vezes chega depois aqui o pedido e a gente já está caminhando para o encerramento. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui pela sequência que está aparecendo aqui. E vamos estar orando. Então, junte-se a mim, orando também por esses pedidos de oração. Não fique na passividade. Haja. Vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus, porque Deus está certamente ouvindo a minha e a sua oração nesse momento. Aí na sua casa, no escritório, aonde você estiver, Deus estará ouvindo as nossas orações. Vamos lá. Senhor Deus, eu quero colocar aqui o pedido de oração do irmão João. Ele pede oração pela sua família. Deus, entra com a providência, Senhor. Repreenda todo mal, dá sabedoria ao seu filho, cuida dele para a glória do teu nome, Senhor. Eu oro e eu te peço no nome de Jesus. Pai, eu coloco diante de ti também a vida, Senhor, da irmã Genilda, que pede oração por toda a sua família, a Jamile, o Natanael, a Janiele, o seu José, o Natanael, a Natanaele, o Oberlândia, toda a família, Pai. Entra com a providência, dá saúde, cuida, guarda e livra de todo mal, Senhor. Em o nome de Jesus eu oro. Senhor, eu quero pedir, Senhor, em favor do irmão Moisés, ele pede pelos primos Lindomar, Dudu e Meirinha, que o Senhor possa visitá-los, salvá-los, dar saúde para eles, livrar de todo mal, que a tua mão poderosa possa visitá-los, ó Deus, nesse momento. Assim eu oro no nome de Jesus.
Pai, eu quero te pedir também pela vida da irmã Socorro. Ela pede pelo fim dessa pandemia, que o Senhor possa ter misericórdia de todos os povos do Brasil e de todas as nações. Ó Deus, que haja aí vacina suficiente para todos. Ó Senhor, nós clamamos por isso, pedimos no nome de Jesus. Pai, eu também quero colocar diante de Ti a vida da Francilene, minha irmã. Ela pede pela vida de um amigo que está na UTI. Visita, Senhor, essa pessoa. Coloca a Tua mão poderosa, a exemplo desse amigo dela. Visita os demais, todos os homens e mulheres que estão hoje no leito de uma UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. Deus, coloca a Tua mão poderosa. Traz cura, traz transformação de vida e principalmente salvação. Ó Deus, eu oro no nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar também, Pai, a irmã Ivone está colocando aqui, Senhor, agradecer pelo amor, pela misericórdia e fidelidade do Senhor na sua vida, pelo respirar. Deus, nós te agradecemos por isso, porque o Senhor tem cuidado da irmã Ivone, da sua família. Nós te damos graça, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Seja com ela, seja com a sua família, em nome de Jesus. Pai, também quero colocar diante do Senhor a Leninha, que pede oração pela sua família e pelo mundo inteiro. Entra com a providência, Senhor. Cuida da família da Leninha. Cuida do Damião. Entra com a providência, Senhor. O Eduardo, cuida do Eduardo, Senhor. Cuida das nações. Em nome de Jesus. Pai, que a tua igreja, na face da terra, todas as igrejas, possam te buscar verdadeiramente. Possamos valorizar a tua palavra, Senhor, porque ela é perfeita. E possamos viver o que foi ensinado nessa noite. Ajuda-me, ó Deus, a viver a tua palavra. É minha oração no nome de Jesus. Senhor, a Fátima pede oração, Senhor, pela nação. Senhor, a nação brasileira está diante do Senhor. O Senhor conhece cada ser humano que habita no Brasil e no mundo. Nós clamamos a Ti, Senhor. Visita, salva, cura, transforma. Senhor, faz um milagrão, Senhor, em o nome de Jesus. Senhor, o irmão Davi, ele pede oração pelos irmãos que ainda não são cristãos. Gostei, viu, Davi, da sua definição aqui. Os irmãos que ainda não são cristãos. É verdade, né? Às vezes tem a nomenclatura de irmãos, mas não nasceu de novo. Senhor, colocamos diante do Senhor essas pessoas que estão, Senhor, que são chamados de irmãos, estão fazendo parte da irmandade, mas ainda não nasceram de novo. Vive uma vida miserável, uma vida de pecado, uma vida totalmente separada de Ti, Jesus. Senhor, salva essas pessoas. Tu sabes e conheces cada uma delas, Pai, porque Tu sondas os corações. Por isso nós clamamos no nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar também o pedido de oração do irmão Inácio. Ele pede pela sua saúde mental e espiritual. Cuida do irmão Inácio, Senhor. Vem com a tua mão poderosa e graciosa. Traz cura sobre ele, traz tranquilidade, calma ao coração do Inácio. Pai, eu oro no nome de Jesus. Senhor, eu coloco também a vida da Adriana. Ela pede pela sua vida, que o Senhor venha confortar toda a família, Senhor, nesse momento difícil, de luto, de perda. Senhor, visita a família, consola os corações. Traz, Senhor, esse conforto que só o Teu Espírito pode fazer. Pai, nós colocamos essa família preciosa no Teu altar, crendo na Tua providência, no nome de Jesus. Pai, coloco também a vida da Margarida em Tuas mãos. O Senhor venha abençoar a ela, o seu Holanda, a sua mãe, a dona Salete, no nome de Jesus. Nós clamamos, Pai, nessa noite por essa família querida, no nome de Jesus. Também por sabedoria espiritual. A tua filha pede por sabedoria, que o Senhor venha trazer ao seu coração, no nome de Jesus. Senhor, eu quero também colocar a vida da Francisca, do Ney e da Clarinha em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha estar no controle de tudo, guardando essa família, livrando de todo mal. Eu sei que o Senhor tem um controle de todas as coisas. Nunca perdeu o controle, Senhor. Por isso, Pai, que a cada dia nós possamos ter a nossa fé colocada em Ti. Pai, eu quero Te agradecer por cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando agora.
Senhor, essas 18 pessoas que estão online, nos acompanhando nesse momento, Senhor, abençoa, cuida, guarda e livra do mal. Nos concede uma noite abençoada, Senhor, em tua presença. Livra-nos do mal. Pai, assim nós oramos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos amigos, irmãos, é uma alegria poder chegar ao fim dessa transmissão. Que tempo precioso. Como passou rápido. Eu quero desafiar você a compartilhar o link dessa transmissão. Você pode copiar e colar lá no WhatsApp. Manda para todas as pessoas que você conhece, falando, olha, você quer saber qual é o valor da Bíblia? Assista esse estudo. Faça isso, meu irmão. Tem muitas pessoas que estão desanimadas porque não leem a Bíblia, porque não estudam a Bíblia, porque não estão orando. Então a casa já caiu. A casa estava sendo construída na areia. Não suportou a tempestade chamada pandemia e a casa caiu. Vamos orar por essas pessoas. Vamos ajudar essas pessoas. Orando e buscando, aconselhando, orientando. Esse é o nosso papel como cristão. É ter misericórdia dessas pessoas. Que Deus possa dar a elas uma nova oportunidade para agora se reerguer e construir a sua casa sobre a rocha, sobre Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Recebam todos o meu abraço. Vocês que nos acompanham aí de São Paulo, do estado do Ceará, recebam todos o meu abraço. E orem pelo pastor Francimário, pela Juliana, Heloíse e Alice. Que Deus vos abençoe ricamente em o nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.